que alegria para nós estarmos aqui. Muitos desconhecem a igreja do quê? Verdade. Muitos conhecem um pouco de Deus, mas não sabem muito da nossa vida, do quanto nós somos edificados nesse lugar. Existe muita gratidão, muita honra mesmo por essa igreja e pela vida de cada um que faz parte dessa visão. Alguns rostinhos conhecidos ali, rapaz, que alegria estar aqui com vocês hoje, né? Quando a gente começou aqui, teve uma grande reforma, os departamentos estavam sendo estabelecidos, e quanta gente, né, que está hoje aqui conosco, nos ajudou, nos ensinou, e muito do que nós fazemos hoje lá, nós aprendemos aqui, né? Foi aqui a primeira vez que nós somos diáconos, foi aqui as melhores ministrações ao ar livre de evangelismo, foi aqui também. Nós evangelizamos lá na Barra de Jangada, na praça e tantos outros lugares. Então é um prazer, uma honra estar com vocês, irmãos. Vocês moram no nosso coração. Então, a gente vai começar essa... Libera o grupo de louvor. O grupo de louvor, muito obrigada, amém, glória a Deus. Nós vamos começar falando um pouco da Suíça, falando um pouco o que nós estamos fazendo lá, para tirar a curiosidade de vocês. Suíça, como assim? Lá fala francês, lá fala romano, qual a língua da Suíça? Então, nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas. Você quer falar alguma coisa? Vai, fala. Pode falar. Alô, som, agora. Benção. Eu ainda estou me acostumando, tá, gente? Como o Sui falou, é uma grande honra estarmos aqui. Não só por essa estrutura, por essa área geográfica. A igreja de Candeias foi uma das primeiras igrejas. Foi a primeira igreja do Ministério Verbo da Vida que eu congreguei. Eu era de outro ministério, Suelen era do Verbo da Vida, mas Candeias foi a primeira igreja. E tudo que é primeiro tem uma bênção especial da parte de Deus, não é verdade? Então é uma grande honra estar aqui. Além dessa etapa, né, além do fato de estarmos na primeira igreja do Ministério Verbo da Vida, onde eu congreguei, a honra é ainda maior por estar ministrando na igreja do pastor Rodrigo Botelho. Foi meu professor no Rema, e eu e esse homem, a gente tem uma história, né? Na verdade, ele representa muito para a gente, não só pelas aulas que eu tive lá do Rema, mas por várias ministrações, várias profecias que ele me deu pessoalmente, e no decorrer da ministração eu vou tentar lembrar de algumas delas. Amém? Amém. Então pode passar o próximo slide, por favor? Então, esse é o mapa da Suíça, né? De área geográfica, a Suíça representa metade do estado de Pernambuco. São 8 milhões de pessoas, mas existe uma pluralidade muito grande, muito diversificada. Ali é um versículo, né, conhecido por todos nós. Pode ler em alemão. Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos lá, Michel. Lê aí o versículo em alemão. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essas palavras chegou na Suíça. Exatamente. Então, essa é a bandeira da Suíça, ela é vermelha com uma cruz no meio. Pode passar o próximo slide. Rapidinho. O nome em alemão é Wort des Lebens, né? A gente estava um pouco, quando iniciou a primeira obra, né, do Ministério Verbo da Vida no idioma alemão. Hoje tem a obra da Alemanha, tá? Mas quando começamos éramos os primeiros, e a gente teve um pouco de dificuldade de saber como iria traduzir o nome, porque na palavra de Deus, onde fala do verbo da vida, né, se referindo a Jesus Cristo, na Bíblia em alemão fala Wort des Lebens, que significa a palavra da vida. Só que a gente está debaixo de uma supervisão, e é uma bênção você estar debaixo de uma supervisão, porque na hora da dúvida você tem um modelo para o qual te aponta para o caminho certo. Então nós olhamos para Londres, né, o pastor Gleison, ele é o líder do ministério na Europa, e a igreja lá se chama Word of Life, né, palavra da vida.
E acredito que no inglês não fala inglês, tá bem? O aramaico está perfeito, não, brincadeira. Então, no inglês eu acredito que deva ser da mesma forma, né, onde se refere a Jesus, se refere ao Word of Life, verbo da vida. Então nós seguimos a direção e colocamos o nome Wort des Lebens. E aí nós somos também pioneiros na primeira obra de língua alemã. E depois veio a obra de lá na Alemanha, né, que é com o Esdras e a Bianca. Então, vamos passar. A Suíça é composta de 26 cantões. O que são cantões, né? Não tem estados lá, é cantão. Então, cada um no seu canto. São 26 cantões. É muito interessante porque eles funcionam como estados, mas eles têm as suas próprias leis. Eles muitas vezes têm a sua própria língua. Então, às vezes você está dirigindo, você chega um pouco mais distante e você já está falando francês e ninguém fala alemão. É bem diferente. Só para reforçar o que o senhor está dizendo, você imagina só, você tem Pernambuco, divide Pernambuco na metade, aí da metade de Pernambuco que você dividiu, você divide por 4. Ou seja, em cada quarto desse tamanho, que seria metade de Pernambuco, cada quarto desse local se fala um idioma diferente. Veja que bagunça. E aí nós estamos na parte que fala alemão. Hoje existe uma obra na parte francesa, em Lausanne, e lá só fala francês. O Michel ele teve num evento lá em Genebra, de avivamento, e todo mundo falando francês. Michel pensou que, não, eu estou dentro da Suíça, né? Sou suíça, vou lá. E aí quando chegou, tentando falar em alemão, pessoal, e ninguém falava alemão, só falava o francês. Então foi bem... Ele teve que se virar com o pouco do inglês que ele tem. E aí é bem interessante. Dentro do mapa, né, nós vamos nos localizar agora. Interessante que cada estado, cada cantão tem sua constituição, as férias, totalmente diferente um estado do outro. Pode passar, por favor. Aqui é o nosso cantão. Dentro do estado, do país da Suíça, nós estamos no cantão de Zurique. Zurique é como o Rio de Janeiro. É estado e é capital. Eu costumo dizer que é como São Paulo, porque o centro econômico é Zurique. Então... É o maior centro econômico da Suíça e também é o cantão mais populoso, né? Em quantidade de pessoas por metro quadrado, é o mais populoso. E interessante, o cantão de Zurique fica no nordeste da Suíça. Profeta. Então a gente saiu do nordeste para o nordeste. Maravilha. Interessante que a língua oficial do cantão de Zurique é o alemão. Zuriduitsch. É o suíço-alemão. Na Alemanha se fala um alemão mais formal. E na Suíça se fala um dialeto. Então é uma forma do suíço se diferenciar das outras pessoas que são estrangeiros, por exemplo. Porque na escola a gente aprende o Hochdeutsch, que é o alemão da Alemanha. Mas o suíço, por nascimento, ou aquele que está muito desde cedo, lá é passado dos pais para os filhos o dialeto. Então, todo suíço que se preza alemão, fala o suíço-alemão. Então, eu vou falar algumas coisas, o suíço-alemão aqui vai traduzir para mim. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Ich glaube, Gott wird ganz große Sache bei euch machen heute. Amém? Amém. Então, existe um dialeto próprio e Deus, quando Ele te chama com um propósito, Ele já te deu as ferramentas. Eita, desculpa. Amém. Falando um pouco do Zuriduitsch, né, qual que seria a diferença entre o dialeto suíço e o alemão? Porque na Suíça se fala os dois idiomas, né? O dialeto ele não se escreve. E eu sempre costumo, fazendo essa comparação, seria mais ou menos o português do espanhol, né? Quem fala português, se você ouvir uma pessoa falando espanhol, se ela falar devagar, você entende. Então é mais ou menos e a facilidade também é muito grande se você fala um idioma de você falar o outro. Falando de Suíça, como o dialeto não se escreve, todo suíço fala o Hochdeutsch também. Ok, pode passar. Então, esse aí é o instrumento típico da Suíça, é como a sanfona aqui. Então é bem pequenininho, para não dizer o contrário, imenso. Eu acho que Dona Mandalca deve ter tirado a foto do lado de alguém tocando um instrumento desse. Existem 4 línguas oficiais na Suíça. Vê que interessante. Alemão, francês, italiano e romanes.
São 4 idiomas oficiais. Então, dependendo da região que você está, você muda o idioma. Hoje, por exemplo, minha mãe, né, foi nos visitar algumas vezes e acabou ficando. E ela mora na parte romana. Então se fala o romanes. O romanes é a segunda língua mais antiga da humanidade, depois do latim. Então a Suíça, ela mantém isso. Apesar de ser 1% da população, Deus já tinha pensado nisso, né? Nós temos hoje um irmão na nossa igreja, que é o esposo da minha mãe, que é nascido de novo, que frequenta os cultos, uma bênção, um primo, e ele é um suíço romanes. Ele é primo, mas ele é irmão também. Ele é primo, mas o nome dele é primo. E nós cremos que a palavra da fé está chegando na parte romana da Suíça, em toda a Suíça. Da mesma forma que você tem recebido aqui, irmão, a palavra da fé, a palavra revelada, pessoas do mundo inteiro estão sendo tocadas, impactadas, em todas as línguas. O romanes é equivalente ao tupi-guarani. Verdade. Então ninguém vai ficar de fora, amém? E o nosso maior desafio em fazer os cultos lá, como a gente começou na nossa casa, né? Quando a gente chegou, a irmã Dalca até teve lá, orando, estabelecendo mesmo fundamentos, estacas. E o maior desafio de fazer o culto lá na parte romana é que tem que ser o culto em alemão, traduzido para o romano. Então esse é um grande desafio para dentro do nosso grupo de pessoas, tá levantando ministros de língua alemã para estar ministrando e sendo traduzido para o romano. Mas Deus, ele já sabe todas as coisas, todas as pecinhas do quebra-cabeça ele já está montando para que o propósito dele se cumpra. Amém? Então a maior parte da Suíça, 64% da população fala alemão. Pode passar. Então, a nacionalidade na Suíça é passada dos pais para os filhos, né? Aqui no Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce na Suíça é? Não. Quem tem pais suíços é suíço. Se você é brasileiro e tem filhos na Suíça, seu filho é brasileiro. Então, nosso pastor aqui, Michel, queridíssimo, ele é suíço por paternidade. E os nossos filhos também. Então, o sangue é muito importante, a questão sanguínea, né? Eles reconhecem o suíço em todo o mundo pelo sangue. É um país primordialmente cristão protestante, mas existem muitos cantões de religião católica. Mas é um país cristão. Em média, 9 a 10 anos depois, a reforma chegou lá. É bem interessante. Em 2012 foi publicado um estudo, está um pouco atrasado, mas é uma realidade, que a Suíça é o segundo país com maior expectativa de vida. Então lá tem muita gente idosa. Muitas pessoas com 96 anos, muitas pessoas idosas mesmo, e eles fazem tudo sozinho. É muito diferente daqui. A gente bem sabe de onde irmã Dalca puxou todo esse vigor, porque ela tem sangue suíço. Então eles fazem tudo só. Com 96 anos eles têm autonomia, eles compram só, eles moram só. Muitos deles não ficam no asilo, preferem ficar em casa. E aí pode passar a próxima parte. Então, pode falar. Tem como voltar um slide? Antes de chegar nessa parte, a Suelen estava falando, é o país que tem maior expectativa de vida. A Alemanha, o berço do protestantismo, acho que é protestantismo, a gente sabe que vem da Alemanha. Martinho Lutero se levantou. E Martinho Lutero, a obra que o Espírito Santo tocou na vida de Martinho Lutero, se espalhou rapidamente nas regiões circunvizinhas. A Suíça, ela faz fronteira com a Alemanha. E foi um país, como o Sui falou, que ele foi constituído, a sua legislação foi constituída com os princípios cristãos. E a gente sabe que a bênção, ela vai de geração em geração. Então, você vê hoje, apesar do país, é um país pós-cristão, então você levar a palavra, né, a letra é muito difícil, mas você vê na atitude do povo o cristianismo em suas atitudes em operação. Veja, eu sei que o que salva é Jesus Cristo, é a única coisa que salva. Boas obras não salvam, mas as boas obras, elas trazem princípios, cumprimento de princípios. Sabia que mesmo o pecador, se ele cumprir princípios, ele vai ser abençoado pelo princípio? Não adianta de nada sermos abençoados, certo?
pelos princípios, se não herdarmos a salvação. Porque a Bíblia diz que o que vale ganhar o mundo todo e perder a salvação. Mas existe uma bênção atrelada ao cumprimento dos princípios. Sui falou aqui que é o país onde se tem, um dos países onde se tem maior longevidade, né? Não sei como é que você falou, mas vou falar longevidade, que eu acho que diz isso. E o que acontece? Você vê muitas pessoas chegando a muitos anos, com faculdades mentais e saúde, mas elas não têm o amor que excede todo o entendimento. Elas não têm aquela paz que você tem. Apesar delas terem recursos financeiros, estabilidade financeira, ela não tem aquela paz que a gente usufrui quando a gente não tem um fio de cabelo para segurar, como diz o pastor Humberto. E a gente, dentro da gente, a gente tem paz. Eu digo isso porque eu morando nessa nação aqui, congregando nessa igreja, eu trabalhava numa empresa multinacional, promotor de merchandising na Nestlé, e eu perdi o emprego, minha esposa grávida do Gabriel, e ela tinha que tomar uma injeção chamada Clexane. Quem é da área de saúde sabe do que eu estou falando. Uma injeção para afinar o sangue. E essa injeção custava muito caro, e era todos os dias que ela tinha que tomar essa injeção. E meu irmão, olha, eu recebi um dinheiro de rescisão, tinha que pagar aluguel, o Estado não me oferecia nada, e eu já, assim, na minha cabeça, um turbilhão de pensamentos de como seria a minha vida, mas dentro de mim, meu irmão, uma paz, uma tranquilidade. Eu sabia quem era que estava guardando a minha vida, apesar dos meus pensamentos questionarem a paz que eu sentia. Essa paz eles não têm. Amém? Pode passar. E nós aprendemos essa palavra aqui. Glória a Deus, pode passar. Essa imagem, desculpa, volta de novo, sorry. Essa imagem aqui é real, tá? Realmente é desse jeito, não é, irmã Dalca? As montanhas são assim, polvilhadas de açúcar, que é a neve. E os trens passam exatamente assim. Esse é o cenário. Num cenário tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, né? A gente se depara com situações tão terríveis. O homem quando esquece de Deus, o homem como deixa Deus por último plano, porque pensa, eu não preciso mais. Pode passar, próximo, agora sim. Na Suíça, o suicídio assistido é permitido. O que é suicídio assistido? Suicídio assistido é o direito de você tirar a sua vida. Ok? Eles legalizaram o suicídio. Não estamos falando aqui de eutanásia, certo? É outra coisa que também é legalizada na Suíça. Estamos falando de suicídio, de fato. Uma pessoa que tem plenas condições de viver e ela decide interromper a sua vida. Nós temos nos deparados com muitas situações nesse aspecto, né? E pessoas que têm condições de viver, não está faltando nada, estão bem, tem família, tem filhos, decidem tirar a sua vida. E como o índice de suicídio era muito alto e sempre tinham pessoas se jogando na frente do trem, coisas desse tipo, eles decidiram legalizar. E hoje, na Suíça, é um país que recebe pessoas para o turismo do suicídio. Então, outros países circunvizinhos ainda vão pessoas para lá. E num cenário lindo, como você viu, eles escolhem um lugar, pode ser um hotel, um convento, pode ser o lugar onde eles quiserem, estabelecido lá no contrato. Eles vão para lá, eles escolhem se vai ser um comprimido, se vai ser uma injeção, e eles tiram a vida deles. E eles pagam para isso. E isso nos deixa muito triste, porque a gente sabe que para onde que essas pessoas vão? Qual vai ser o destino dessas pessoas? Não adianta viver uma vida cumprindo princípios, né? Não reconhecer Jesus e chegar no final tomar uma decisão dessa. Então, uma das empresas lá que apoia esse serviço chama-se Exit, e essa empresa só tem crescido, né? E Deus tem colocado projetos no nosso coração, e de várias formas. Tivemos agora no ano passado, final do ano passado, uma reunião de pastores em Londres, e foi uma reunião de oração mesmo. O Simon estava lá, e o pastor Gleison, que é nosso supervisor, estava lá também, todo mundo, gente orando, e no meio da reunião veio a palavra suicídio. E aí o pastor Gleison virou logo para o Michel e disse: olha, aquele projeto que Deus colocou no teu coração,
coloca para frente. Nós temos um projeto que chama Eingang. Eingang é o contrário de saída, é entrada. Entrada para a vida. E eu peço que vocês orem, porque Deus vai nos dar ferramentas, Deus vai nos dar estratégia para estar resgatando essas pessoas. Passamos por uma situação de saber de um casal que ia fazer isso ao mesmo tempo, na Sexta-feira da Paixão. E eu e Michel, nós corremos para a casa deles. Era em torno de quantos quilômetros? 60 quilômetros para isso. 60 quilômetros da nossa casa. E nós corremos para lá porque imaginávamos que era na Sexta-feira da Paixão. Coloca aqui, ó. Tá bom. E quando chegamos lá foi tarde demais. Eles tinham acabado de fazer. E sabe aquela revolta mesmo com Satanás? Porque ele é um pai da mentira, ele é mentiroso. Essas pessoas, elas imaginam que estão fazendo a decisão correta, porque elas acham que tem a decisão de escolher o dia que vão. E eu creio que aquela pessoa que cumpriu bem a sua carreira, já tem seus 96 anos, está cansado, eu creio que a pessoa pode ter fé para descansar em Deus, para dormir em Deus. Não precisa ir dessa forma. Se ela assim desejar. Se ela assim desejar. E Deus colocou no nosso coração alguns projetos. E um desses projetos é esse. E nós vamos estar tratando de pessoas para que elas continuem vivendo e que elas terminem bem a sua carreira. Então vai avançar. Deus tem feito grandes coisas lá. Aqui foi um caso que gerou polêmica de uma senhora que escolheu o dia do aniversário dela para fazer isso. E ela tomou um líquidozinho lá e foi. Então, essa não é a vontade de Deus. E se você está aqui, você já pensou em suicídio, sabe? Isso não é uma opção. Não é uma opção. Em Jesus você tem tudo o que precisa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele não há sombra nem variação de mudança. Deus é bom. E Jesus manifestou quem Deus era. Quer que sua vida melhore, você não precisa acabar com ela. Você pode recorrer a Jesus. E se você, como o Sui falou, né, é um mal que assola a humanidade. Nós aprendemos na palavra de Deus que em localidades diferentes há operações diferentes. O Deus que age na Suíça é o mesmo Deus, mas ele age de muitas formas e de várias maneiras. Mas também a recíproca é verdadeira, certo? O inimigo que age na Suíça, ele age de forma diferente. Então, você vê esse espírito em uma operação muito maior. Mas, infelizmente, isso também acontece no Brasil. Então, como o Suelen falou, se você tem um problema desse, vá ao seu pastor. Ele é uma pessoa ungida, porque existem problemas. Sabia que você precisa de uma pessoa ungida para interceder por você. Existem coisas que ele não vai poder na habilidade humana dele. Se você for falar com o Rodrigo Botelho, a pessoa, o ser humano, o Rodrigo Botelho, você vai receber do ser humano e ele é limitado. Mas se você honrar a unção pastoral que está sobre a vida do Rodrigo Botelho, se você honrar, se você ir pedir um conselho para ele, falar: pastor, eu estou passando por esse problema, meu solo já não tem mais chão, eu não sei por onde seguir. Você pode ter certeza, você vai receber da unção que opera sobre a vida dele e ele vai te dar a direção certa. Então, se existe alguém aqui no nosso meio, procure o seu pastor. A unção que você honra é a unção que você recebe. E a unção vem de Deus. E o anjo da igreja está aqui para preservar a sua vida. Eu acho que terminou. Mais um. Assim, a obra Verbo da Vida em Winterthur, Zurique. Essas são as crianças. Esse é o nosso departamento infantil, porque nós temos 4 meses de sol. Aleluia. Então, nos 4 meses de sol, a gente aproveita muito. Então, a gente faz culto fora, leva as crianças. Desse jeito, ninguém vai querer ir. Deixa eu defender aqui. 4 meses de sol intenso, certo? Então, nós temos de abril a agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto. De maio a agosto, certo? De maio a agosto é sol de verdade. Sol de verdade, 35, 38 graus, chega até a 40 graus. Acaba ficando muito quente. Mas é bom. E a gente tem aproveitado o sol de vocês aqui. Não reclame do sol. Agradeçam, que é bom, ele aquece.
E nós muitas vezes fazemos as aulas na parte externa da igreja, né? E até uma coisa maravilhosa, Deus tem nos dado favor e graça. Sabe, quando as coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo isso aqui, eu estou tão longe do propósito que Deus tem para a minha vida, ele está tão distante, mas Deus está te forjando, Deus está te preservando, Deus está te ensinando. E a gente pensa, olha, as malhadas é onde você estiver, é o departamento que você está. Hoje, quando eu estou treinando o pessoal lá do diaconato, eu digo, rapaz, a gente começou um diaconato lá em Candeias. Era tão bonito, assim, eu me lembro, é tão bonito a gente entrando aqui, o irmão está até ali de testemunha. O seu pai de Açucena. E aí era tão bonito quando a gente entrava aqui e um ia para um lado, outro para o outro, aquela organização. Eu digo, gente, vamos fazer igual a Candeias. Você lembra de Candeias? E a gente vai crescendo. Cada coisa que a gente vai fazendo vai crescendo, vai aprendendo algo mais. Hoje, quem tem vergonha de falar o evangelho em alemão? Eu pego o alemão que eu sei, decoro. E eu até adoro em alemão. E por quê? Nós aprendemos aqui a pregar nas ruas. Nós andávamos nessas praias pregando. Então continua, persevera, porque vale a pena obedecer. E aí hoje nós estamos ali no departamento infantil. E esse lugar que nós estamos é a nossa igreja. Esse parque é nosso. É um parque imenso. Nós batemos o recorde no que diz respeito a sair de hotel. Há muitas obras na Europa, até hoje estão no hotel. E nós rapidamente saímos, nós já estamos no nosso lugar. E é uma casa, então não tem problema com o barulho. Porque crente pentecostal, né? Crente do fogo, gosta da glória. Alguém crente do fogo aqui? Então ninguém segura a gente. Nós estamos lá glorificando ao Senhor. Tem uma casa, então tem isolamento de som, porque na Suíça a questão do som é muito, muito séria. Então, essa é uma parte. Só explicar o porquê que Suelen está dizendo isso, porque na Suíça é muito silêncio. Na Suíça respeita-se muito a lei de silêncio e as pessoas são educadas a respeitarem a lei de silêncio. Então, se cair uma chave, todo mundo olha para ver que barulho foi aquele que aconteceu. Você vai no trem, apesar dele estar lotado, as pessoas, você olha as pessoas conversando, elas sussurram. Você não tem um barulho. Quando você vê alguém falando mais alto, você pode ter certeza. Não é suíço. Não é suíço e está recém-chegado na Suíça. Ou está andando muito com os brasileiros, está ficando influenciado. Exatamente. Então, assim, por isso que Suelen está falando isso, a gente está numa casa, porque a liberdade que a gente tem lá de não se preocupar com barulho, né? A gente pode, de fato, deixar o Espírito Santo se mover da maneira que ele quer, né? Sem se preocupar com esse assunto. Nós estamos aprendendo também, até se você for ministrar lá um dia, né? Já vai dando a dica. Estamos aprendendo a entonação, né? Na pregação. Lá é diferente aqui do Brasil. Quando a gente está no melhor da pregação, a gente, eita, Deus é de poder, de glória. E lá é assim, Deus é de poder, de glória. Ele é tremendo. Ele ainda faz milagres acontecer. E aí a dificuldade é o seguinte, porque nossa igreja, ela tem bastante suíço também, né? Cada vez mais tem chegado. Suíço, austríacos. E austríacos e Liechtensteiner. E a gente nota que existe uma resistência quando o preleitor está falando muito alto. E aí tinha vezes que o louvor estava tocando, todo mundo cantando ao mesmo tempo, o suíço estava assim, ó. E aí uma vez veio falar comigo, tá muito alto. Eu falei, meu irmão, senta lá atrás, meu irmão. Porque o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que a gente não pode tratar com acepção de pessoas. Eu quero muito alcançar o suíço. E de alguma forma ele tem que se adequar à igreja. Mas também de alguma forma a igreja tem que se adequar, porque a mensagem é para quem ouve. Então existe esse equilíbrio e esse cuidado. A gente não vai mover a igreja para atender um indivíduo. Nós vamos mover a igreja para atender o corpo de Cristo. Amém? Então, mas existe esse cuidado, e aí a gente teve a honra de receber o pastor Júnior lá. Quem conhece o pastor Júnior aqui? É uma bênção, que associação tremenda, pastor Rodrigo. Glória a Deus por essas conexões que a gente conseguiu estabelecer. Então a gente foi receber o pastor Júnior, e eu conversando com o diácono lá da igreja, eu falei, cara,
O homem, ele é cheio da unção, meu irmão. Agora, você sabe que a unção, quando opera no Brasil, ela aumenta um pouco o volume. Como é que a gente faz? Ele deu uma dica, ele falou assim, olha, você vai buscar ele lá no aeroporto, você já começa falando assim, pastor, graças a Deus. Se ele perguntar o porquê que você está falando assim, você disse que aqui na Suíça é tudo mais, fala todo mundo assim, mais baixinho. E interessante, nós recebemos ele lá, foi maravilhoso. E a gente fica imaginando, a Europa está fria, Gente, o Ben, por exemplo, ficou jogado no chão, um suíço mesmo, e o pastor Júnior foi, e orando ali, o mover pegou todo mundo. Sabe, as pessoas não estão preparadas para resistir ao Espírito Santo. Não tem que ser com palavra de persuasão, mas com o Espírito Santo e poder. Então ninguém está pronto para resistir ao amor de Deus. Aproveitando esse espaço aqui, a gente uma vez, Sui ministrando e eu traduzindo Sui do português para alemão. E aí, dentro das pessoas que estavam lá, um rostinho diferente, a gente nota, e tinha uma moça branquinha, eu notei logo que ela era de lá, ela era austríaca. E ela estava assim, sentada na cadeira e olhando. Gente, a Bíblia diz que a fé você consegue ver, mas a incredulidade você também consegue ver. E ela olhando, com a cara assim, poxa, o que esse povo está falando aí? Isso é história de carronchinha, né? E beleza, mensagem poderosa, uma bênção, todo mundo recebeu, exceto ela, porque ela estava com o coração disposto a não receber. Quando encerra o culto, o Sui falou, você vai me traduzir. E eu conheço a minha esposa, e ela é movida muito nos dons proféticos. E eu fui do lado dela, eis-me aqui. Colei do lado dela, aí ela falou, eu quero falar com você. E esqueci a Ania? Deixa o nome para lá, para a gente não expor a pessoa. Então ela ficou olhando assim com aquela cara que você pode falar o que você quiser, que eu já não acredito, eu já decidi não acreditar, porque a fé, ela é uma decisão, amém? Nós decidimos crer ou não crer. E aí ela decidiu não crer, mas por mais que o coração seja de pedra, a palavra de Deus diz que a unção, ela é como um martelo, que esmiuça a penha. E não existe coração duro, coração de pedra, que possa resistir ao poder do Espírito Santo. Então Sui, movida pelos dons, né, a revelação do Espírito, falou assim, olha, eu te vejo criança, com a idade de 9 anos. Na hora, assim, aquela pessoa que estava tão incrédula, ela abriu os olhos e ela começou a escutar, eu quero saber o que vem depois. Eu vejo você muito triste, chorando. Não vou falar mais nada porque Deus só me revelou assim. Ela falou, Sui falou alguma coisa, então você quer falar? Foi bem específico e interessante que os dons, eles se manifestam com propósito, não é? A gente não manipula isso, é o Espírito Santo que nos guia. E aí já estava terminando o culto, era uma austríaca diferente que estava na igreja, então não estava nada planejado. Na hora o Senhor mostrou aquela imagem lá e começou a falar coisas a respeito dela. Eu disse, mas pai, como é que vai ser isso aí? Já está terminando. Ele disse, vai. Eu digo, então, eis-me aqui, vamos lá. Então, quando o Senhor foi muito específico, sabe? E eu percebo que o Espírito Santo, ele quer realmente, ele quer tocar as pessoas, ele quer salvar, ele quer resgatar, e a gente não pode deter o que Deus tem para fazer. Nós não podemos ser aqueles que impedem as coisas de Deus de fluir. Nós precisamos honrar e preservar a unção do Senhor. Cada palavra que nós temos recebido, nós temos que guardar até que não deixar que as circunstâncias, que as dificuldades, que o que a gente está vendo, as impossibilidades detenham aquilo que o Senhor tem para fazer. Então, quando você estiver obedecendo cada passo, cada direção que o Espírito Santo lhe der, pode ter certeza que Ele vai contar com você para lhe usar mais. E aquela moça que estava disposta a não crer, ela recebeu toda a palavra e ela aceitou Jesus Cristo naquela manhã. Agora, veja que interessante, o namorado dela à época, ele era brasileiro, eles não estão mais juntos, né, não são mais namorados. E aí ele, à época, os dois conversando, e ela falou, e ele discutindo o relacionamento também com o pastor. Ele falando, fala agora que você não gostava deles.
E eu olhando, mas a gente sabe, gente, quem não tem uma aliança com Deus, é natural que não goste de você, é natural. Ela só vai gostar de você se a unção de Deus operar para que ela goste de você. Mas o natural, é o que habita dentro dela, é de não gostar de você. E ela olhou para mim com muita vergonha e falou, de fato eu não gostava. Eu achava que vocês eram um pessoal meio estranho, mas agora eu amo demais a vida de vocês. Pense, meu irmão, isso alegra tanto a gente. Pode passar o próximo. Amém, aleluia. E nós estamos lá um ano, um pouco mais de um ano. Nós fizemos nosso seminário de verão, pastor Júnior e Rebeca. Foi maravilhoso. Impressionante que Deus fez, nos conectou com tailandeses, né? A gente acha muito interessante o que Deus está fazendo, porque nós fomos para a Suíça para alcançar suíço, brasileiro, quem estiver lá. E aí Deus está trazendo indiano, tailandês. Veja que interessante, essa aí, cadê? A de roxo ali, a segunda desse canto de cá. Ela ouviu falar do nosso evento, a gente divulgou nas mídias sociais. E ela falou, eu vou. Ela não fala português, né? Ela fala um alemão muito quebrado. E o pessoal do Oriente, quando fala qualquer idioma, eles não tocam o R pelo L. É muito engraçado isso. Por exemplo, se fosse falar português quebrado, eles falariam queblado, né? E o alemão tem muito R, então você vê, parece que você está falando com Cebolinha, né? Então ela veio, né, e trouxe todas as membros da igreja, que eles se reúnem lá para a igreja. Eles são um grupo de pessoas que se reúnem para orar no bairro onde nós estamos. E aí veio a calhar de estarmos todos juntos no evento. E o nome dela é Oi. E mesmo com essa dificuldade de comunicação, impressionante, ela traduzindo os cultos para o tailandês. E eu comecei a fazer até post em tailandês também, para mandar para ela, versículo em tailandês. Eu digo, então, uns desenhos assim. E o pastor Gleice até perguntou, mas rapaz, como é que foi isso? Como assim? Vocês estão em conexão com uma tailandesa na Suíça, um monte de tailandesa? Pastor, não sei. Só sei que foi assim, porque Deus quer. Ela dormiu já na nossa casa. Ela está fazendo um trabalho missionário agora na Tailândia. Ela pegou a casa dela, doou. E começou a reunir pessoas lá e nós pegamos juntos. E ela está retornando agora em fevereiro para a igreja. E é maravilhoso o que Deus está fazendo. Maravilhoso. E foi assim, foi tremendo. Ficou marcado mesmo. O pastor Júnior até hoje fala, né? Quando ele estava ministrando, ela fazia meia foia. Quer dizer, mais fogo, mais fogo. E ele orando e elas caindo no chão. Um reboliço santo mesmo. Pode passar, por favor. Só... Assim, antes dela ir, isso me deixa com cuidado, com um alerta muito grande. Antes dela ir para a nossa igreja, ela, quando viu que era uma igreja brasileira, as amigas delas ficaram resistentes. Por quê? Porque houve uma outra igreja de brasileiro que deu um mau testemunho. Meu irmão, isso é muito delicado, esse assunto. E quando ela falou isso, eu tive com muita tristeza no coração, porque assim, o Brasil é um país afogueado. Agora, Jesus, quando fala de adoração, ele fala a respeito de em espírito e em verdade. A nossa adoração em espírito, ela não pode ser desproporcional à nossa adoração em verdade. Porque a gente adora a Deus na igreja em espírito, mas a gente adora a Deus em verdade lá fora. Quando a gente compra, paga. Quando a gente fala, cumpre aquilo que falou. Essa é a adoração em verdade que Jesus estava falando. E... Esse aí somos nós. O pastor deitado no chão, né? Então são algumas das pessoas que fazem parte lá conosco, né? E nós temos a grande honra, o grande prazer, né, de estar à frente dessa obra. É maravilhoso servir ao Senhor. E a gente vê que Deus, não perdemos nada, só ganhamos, né? Deus só potencializou o nosso resultado. Então, naquilo que nós fazíamos, nós permanecemos fazendo e Deus foi nos acrescentando mais e mais. Aqui foi o nosso culto de missões. Aquela bandeira ali, a bandeira de Liechtenstein, é um principado, é um outro país que fica perto da Suíça. Nós temos feito pequenos grupos lá.
E interessante que em 2012 eu estava orando em línguas, eu comecei a dizer Liechtenstein sem saber o que era. E aí eu perguntei ao Michel disse, olha, Liechtenstein é um país e fica perto da Suíça. Eu digo, uau, então vou orar para Liechtenstein. É um principado. E aí uma vez, antes da gente decidir se mudar definitivamente para lá, nós fomos de férias para a Suíça, passamos em Portugal. Estando lá na Suíça, essa moça, eu preciso ir em Liechtenstein, porque eu orei por esse país, eu não sabia nem o que era. E aí eu fui perguntar, na época assim, a gente foi para a Suíça, eu não aluguei carro lá, porque o propósito era ficar mais perto da família e ir com ela em alguns locais, mas de trem. Aí fui perguntar ao meu pai, Liechtenstein, como é que eu faço para ir para lá? Ele falou, olha, se fosse um outro país que tivesse mais atrativos, eu te levava lá, mas Liechtenstein só é uma rua, então não vou te levar não. Aí eu falei, são 160 quilômetros quadrados. Mas existe algo do Senhor naquele lugar, né? Nós levamos o pastor Gleison e Deus tem realmente algo com aquele lugar. E tem pessoas da nossa igreja que moram lá e eles viajam 120 quilômetros para chegar na igreja. Você acha que mora longe da igreja? Que o culto começa muito cedo, tem gente acordando muito cedo para poder fazer parte de uma igreja que tem uma visão, né, clara da palavra, que ensina a palavra com excelência. E aí na ocasião, comprei a passagem de trem, meu irmão, principalmente para quem traz dinheiro do Brasil, a gente foi até lá, mas eu me lembrei de uma profecia que foi dada pelo pastor Humberto na virada de ano, que pessoas seriam levantadas para demarcarem territórios. E se cumpriu essa profecia na nossa vida. Nós fomos lá em 2014 e nós fomos em lugares extremos na Suíça, né? Nós fomos em vários lugares. Todo lugar que a gente ia, a gente declarava que vai ter uma obra, que eu vejo em nome de Jesus, pessoas sendo salvas, um avivamento, um novo tempo. E hoje a gente tem visto e vivido isso, né? Deus é bom, a palavra é fiel. Amém. Acho que é só. Amém. Glória a Deus. Essa é uma música que o pessoal canta lá, mas pode passar. Vocês querem ouvir a música? Não, é muito grande, amor. Já faz muito... Pode passar. Nós cantamos em alemão na igreja. Olha só. Então, gente, é isso. Eu vim para cá, meu propósito aqui agora era falar um pouco sobre a Suíça, sobre o que nós estamos fazendo lá. E creio que o pastor tem alguns conselhos, né? Para dar. Amém, amém. Esté, faz teu nome. Certo. Eu vou tentar ser bem breve, certo? Deus. Oi? À noite vai ter mais, tá, gente? Então, eu vim com um propósito de falar sobre associações. Amém? E a primeira pessoa que o cristão ele deve se associar é com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia chama ele de conselheiro, amigo fiel. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não é verdade? Só que a Bíblia também diz, nos deixa claro, que após a nossa salvação, existe um caminho para ser trilhado. Amém? E esse caminho, você tem um ajudador, que ele vai durante toda a caminhada com você. Amém? Então, eu meditando nas Escrituras, né, meditando sobre a caminhada de Jesus nos 3 anos que o seu ministério esteve em atuação, ele encarnado, eu vejo que Jesus, ele caminhava e sempre tinha um versículo, ele fez isso para que se cumprisse as Escrituras, não é assim? E passou por tal lugar para que se cumprissem as Escrituras. Sabia que quando a gente é salvo, o Espírito Santo vai levar a gente para caminhar em locais espirituais, mas podem ser locais geográficos também, para que se cumprisse o que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Então, Deus, ele é onisciente, uma virtude que só é dele. Ele, em sua onisciência, ele criou um propósito e falou assim: esse aqui vai evangelizar as nações, esse aqui, ele vai operar em tal ministério,
esse aqui. Agora, só vai se cumprir depois de nós aceitarmos Jesus. Porque filho de crente não é crentinho. Nós precisamos, é uma decisão, nós escolhemos seguir a fé, mas também a cada dia nós decidimos guardar a nossa fé, guardar os mandamentos, seguir a voz do Espírito Santo. Nós decidimos no nosso coração as associações que iremos fazer. Então, meditando um pouco sobre a caminhada de Jesus, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa identificação com Ele, ficou muito claro. Eu lembro que quando eu morava aqui no Brasil, eu indo para o Rema, com a vida me consagrando ainda, e indo para o Rema só a graça, meu irmão, só a graça, porque muitas vozes, muitas coisas, muitos pensamentos fora da palavra de Deus. E eu lá com aquela cara de incrédulo, escutando a palavra, pastor Rodrigo pregando, a pregação uma bênção, meu irmão. A escola era uma bênção, a escola Rema foi uma bênção na minha vida, construiu várias coisas, mas não estava como eu deveria estar. E eu no carro, ele tinha percebido que eu não estava tão aquele aluno mais vibrante. Ele atravessa a rua, ele fala para mim, olha, eu acredito no chamado de Deus na sua vida. Meu irmão, você precisa fazer associações com pessoas que não te conhecem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, porque você vai ver pessoas, se você vem do mundo como eu venho, se você não nasceu num lar cristão, você sempre vai ver as pessoas que falam assim, rapaz, tu era o maior pinguço, agora tu vai dizer que é crente, bora tomar uma. Você vai ter sempre esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que querem te rotular para baixo. Mas a Bíblia diz que nós devemos escolher as nossas associações. Amém? E aquelas palavras, o pastor Rodrigo falou coisas que testificaram com o que outras pessoas também falaram. Suelen estava do meu lado, eu recebi. Eu falei, uau, poxa, que professor bacana, né? Poxa, eu não estou no meu melhor. Ele vem e dá essa palavra. E outras pessoas que na caminhada que elas acreditaram, embora eu mesmo não acreditasse. Hoje nós estamos na Suíça e foi Deus que mandou a gente para lá. Foi Deus que mandou a gente para lá, porque humanamente falando era impossível. Há 10 anos atrás, eu acho mais ou menos, há 10 anos atrás, nós estávamos morando em Prazeres, se eu não me engano, ou 12 anos atrás. Morando em Prazeres, eu acho Prazeres uma bênção, mas a gente morava numa casinha muito simples em Prazeres. E a gente não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, né? Eu tinha um salário pequeno, né? E desejava muitas coisas, tinha um filho. E pensando, meu Deus, poxa, será que um dia eu vou fazer alguma coisa? Por onde eu devo canalizar os meus esforços? Mas as coisas começaram a acontecer para que se cumprisse o que Deus tinha estabelecido sobre a minha vida. Sabia que na vida de cada um que está aqui nesta manhã existe um potencial gigantesco e que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem todos os próximos passos trilhados para que você siga nesse propósito. Agora o Espírito, ele é santo, e o Espírito Santo, ele exige santidade. Cada obra errada, cada passo em falso, você desfaz um caminho, a próxima pisada que ele já tinha preparado para você. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus abomina o pecado, o mesmo João que manda descer fogo do céu para consumir uma cidade que rejeitou a palavra, ele, depois de estar cheio do Espírito Santo, ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vós tendes um advogado fortíssimo perante o Pai, Jesus Cristo. Meu irmão, a caminhada com Deus, nós temos que estar dependentes do Espírito Santo. Porque é impossível um ser humano pastorear uma igreja se não for debaixo da unção do Espírito Santo. Pessoas não ficam. Eu vi um pastor muito grande, né, um pastor reconhecido, Luciano Subirá. Ele falou nessa conferência, ele falou que ele no começo da carreira ministerial, ele decidiu abrir mão da escola universitária para seguir sua direção específica para ele, amém?
Ele decidiu abrir mão da carreira universitária para ouvir os comandos de Deus, para se consagrar a Deus. Ele achava que seria fazer um curso de teologia, o Espírito Santo falou para ele não. E ele, uma vez, ele é convidado para evangelizar um médico pós-doutorado, tinha feito universidade fora. E ele se cobrava muito, porque o pai dele tinha ensinado que ele deveria ter uma formação superior. E ele dá essa resposta que eu achei brilhante. O doutor falou para ele: olha, quer dizer que você é pastor, qual o curso que você tem? Qual a formação que você tem? Você tem formação em teologia? Aí ele falou que não tinha. Aí ele falou: poxa, então é fácil ser pastor, né? E aí ele disse assim: olha, faz o seguinte, você com todos os seus diplomas, experimenta estar lá na igreja, 1 ano pregando, e eu duvido se depois de 1 ano você vai ter as pessoas te seguindo. Sabe por quê, meu irmão? Dentro de nós existe uma sede espiritual. E só quem supre essa sede é o Espírito Santo, mas ele usa pessoas para te estabelecerem no propósito dele, para te levantarem. Então eu lembro na caminhada, essa caminhada era impossível, né, a gente conseguir. Não tinha nem ideia dos passos que Deus tinha para a nossa vida. Lembro que devíamos R$5.000 na época. Morávamos numa casa muito simples. Mas Deus começou a mover dentro de nós algo. E a primeira coisa, parece uma coisa simples, tá, pessoal? Mas Deus falou para mim: se consagre. Olha as pequenas brechas que você está deixando. E eu comecei a olhar para minha casa e vi DVDs piratas. Na época existia muito esse comércio. Hoje em dia a gente não vê tanto, porque existe o download que se faz na internet. Mas na época se existia muito, você comprava DVD muito fácil. E Deus falou para mim: olha, pare com essa ilegalidade. Ele me fez uma pergunta que me levou a questionar. Ele falou: quanto é o seu dízimo? Na época eu falei, ele falou: pega o seu dízimo e compre de DVD original. Eu falei: não posso, Senhor, eu não posso, o dízimo é santo. Ele a sua santidade também é santa. Então não compre DVD pirata. Meu irmão, parece algo simples, mas pequenos comandos foram dados. Pequenas raposinhas foram mortas. E o meu largar começou a se encher. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a entrar num cenário profético. Porque quando a gente é salvo, anda em santidade, escuta a voz do Espírito Santo, a gente começa uma caminhada profética. E uma vez na igreja, estando aí como você está hoje, depois de muitas coisas contrárias, eu com um propósito muito forte com Deus, de dízimo, de oferta e de busca de santidade, de busca de conserto, questionando Deus sobre muitas coisas e muitas coisas dando errado. E eu pensando: meu Deus, tinha sido desligado do emprego, estava com o carro e IPVA pago, o guarda veio, não achei o IPVA, tomei aquela multa corretiva que eles falam, de R$40 à época. E eu perguntando: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, existe um esforço pela busca do teu Espírito, por que as coisas não estão acontecendo? E um homem de Deus pregando, ele falou: a administração estava maravilhosa, ele entrou num caminho, numa passagem que fala muito comigo a respeito de rios. Eu escutando: poxa, eu quero prestar mais atenção nessa ministração. Era o Espírito Santo já mostrando, sinalizando que existia algo para mim. E ele falou exatamente uma oração que eu havia feito há poucos minutos, nem Suelen sabia. Eu me questionando, e ele falou: olha, se você tem consciência pela sua busca por santidade, se você tem consciência da sua busca pelo Espírito Santo, ei, deixa eu te falar, você está entrando num cenário profético. Deixa eu te falar, um avião ele decola com ventos contrários. A aerodinâmica do avião ela é projetada para ela decolar sobre ventos contrários. Basta uma semana, uma ideia, uma ligação e sua vida vai ser transformada. E na época eu tinha sido desligado do emprego e eu me questionando: poxa, tudo isso, essa oração fui eu que fiz, essa resposta ela é para mim. Eu sei que são muitas pessoas que estão na igreja, outros podem pegar, mas eu não vou abrir mão. Essa palavra ela veio para mim. E meu irmão, você precisa pegar a palavra que vem para você, acreditar nela. E eu fiquei pensando: poxa, que ideia vai ser essa? Que ligação vai ser essa? E eu pensando que ia ser uma ligação de emprego. Então eu comecei a preparar currículo. Mas o sobrenatural de Deus é muito maior. Os planos que Deus tem a seu respeito, eles são maiores que os seus. E eu lá, em casa, preparando currículo, pensando 1001 coisa de como seria. Então eu recebo uma ligação de um cliente meu querendo comprar a mim. Só que eu tinha saído da empresa.
E eu falei, olha, eu não estou mais na empresa, mas na hora me veio uma ideia. Você pode vender. Eu estou em outra empresa. Na hora o Espírito Santo me deu, foi um estalar de ideia. E naquela mesma manhã, eu abri uma empresa. Oi? Sim, eu tinha o CNPJ aberto, mas ele não estava em operação. Então eu comprei, entreguei aquele cliente e dali nasceu a empresa que iria financiar a obra da Suíça. Às vezes, irmãos, a gente está aqui pensando, poxa, Deus me prometeu as nações, mas como eu vou chegar lá? Às vezes você tem um país que arde no seu coração, você já procurou saber da cultura, e às vezes você está fazendo planos que são de acordo com o seu braço. Mas o Deus que colocou os planos, Ele é fiel para te dar os meios para você chegar lá. Porque assim foi comigo. E assim vai ser com todos que têm um chamado para as nações. Amém? Aleluia. Aleluia. Não, deixa eu... Aleluia, aleluia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se levantem. Posso pedir isso, pastor? Não pedir. Eu queria que você curvasse suas cabeças, fechasse seus olhos. Que você refletisse como você está tratando a principal associação que Deus estabeleceu para a sua vida. Como você está tratando a associação do Espírito Santo de Deus. Ele tem os próximos passos. Novo tempo. Ele tem o caminho. Ele tem o norte da palavra de Deus para você. Aleluia, 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 aleluia. Ele não só tem o norte, como Ele tem o poder para atrair todas as coisas necessárias para que você chegue lá. Ele tem todo o poder para que você acerte o alvo. Você já passou pela porta que é Jesus. Você está no caminho, andando na palavra. E o Espírito Santo, Ele tem os próximos passos. Eu queria que você orasse. Mas nesse próximo passo, pode ser que você tenha que abrir mão de coisas. Pode ser que você tenha que abrir mão de companhias. Pode ser que você tenha que abrir mão de associações erradas. Pode ser que você tenha que abrir mão de pessoas que te enxergam segundo a carne. E Ele vai te direcionar, porque a vontade dEle é que você esteja bem relacionado. Bem relacionado não necessariamente com muitas pessoas, mas é necessário que você esteja associado com pessoas que te enxergam segundo o Espírito. Pessoas que reconheçam a porção que Ele colocou dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Pai, aleluia. Vai acontecer. Pai, eu vejo aqui um celeiro de missionários, tudo que Ele Pai. Falou. Eu vejo aqui tantos potenciais, Pai. Tudo que Ele falou. Eu vejo um exército aqui que irá ser lançado para as nações. Serão lançados para as nações. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Eis-nos aqui, Aviva Senhor. o dom, Pai. Oh, aleluia. Vai acontecer tudo que Ele falou. Vai acontecer. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser segundo as suas condições, não vai ser segundo as associações normais e naturais, mas vai ser sobre o poder
Espírito Santo. Vai acontecer cada promessa, cada palavra vai acontecer. Um novo, 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 o novo, novo. Levanta tuas mãos. O novo, novo tempo, o novo tempo. Aleluia. Não importa as circunstâncias, não. Vai acontecer. O Espírito de vida, o Espírito de vida ressuscitando sonhos, te fazendo lembrar promessas, promessas. O Espírito de vida, ele não desistiu. Não desista, porque vai acontecer. Esteja pronto. Vai acontecer. Você pode dizer? Vai acontecer. Vai acontecer. Quem crê celebra. Aleluia! Vai acontecer tudo que Ele falou. Vai acontecer. Ele não mente. Vai acontecer. Se veja lá. Vai acontecer. Na tua casa, na tua família, vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus que coisas foram estabelecidas nessa manhã. Sonhos estão sendo avivados. E nós vamos nos alegrar com o que foi estabelecido hoje. Aleluia. Muito obrigada.